Fala aí, rapaziada do nosso canal Palestra Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer o debate aí, onde os comentaristas falaram sobre o clássico entre Palmeiras e Corinthians, 2-2 na Arena Barueri. Os gols do Palmeiras marcados pelo Hendrick e pelo Flaco Lopes. E o Corinthians empatou com o Garro, né? O Garro fez o gol no último minuto. E teve o gol do Yuri Alberto também, que foi aos 41 do segundo tempo. E de se lamentar a falha do Everton, né? Muitos torcedores aí criticando o Everton porque a bola estava na mão dele e ele não foi e acabou levando o empate. Antes de soltar o vídeo aí pra gente estar analisando, reagindo àquilo que os comentaristas falaram, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Palestra Futebol. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Fazer o gol. Sim. E aí o Cássio é expulso, né? E acaba prejudicando... Justamente expulso, por sinal. Justamente expulso. Mas a questão não é só sobre o jogo de ontem. A grita, a reclamação, a corneta tem sido as últimas temporadas. Desde o ano passado já teve muita corneta e nesse ano também. Uma boa parte da torcida do Corinthians, eu não sei se é maioria ou não, talvez sim, não quer mais o Cássio titular. Essa é a questão do momento. E aí ontem eu vi corintianos dizendo: é ruim para o jogo agora, mas é bom porque o Carlos Miguel vai ter que jogar e se bobear o Cássio não volta mais. Esses corintianos estão exagerando, estão sendo ingratos ou não? Tá na hora mesmo do Cássio dar o lugar pro Carlos Miguel. E eu tenho uma pergunta pro professor antes dele responder essa. Vai, Natália. Se o Carlos Miguel entrar e fizer... Porque o Cássio também sentiu uma lombar ali, vai ter que ver, né, fazer o exame e tudo mais. Se o Carlos Miguel entrar e arrebentar, o Cássio volta? Aí o Antônio Oliveira tem que responder, porque em outros casos a gente já viu isso, há dois tipos de técnicos. Aqueles que gostam do homem de confiança, pode chover canivete, o titular dele é o mais experiente, e aqueles que premiam o que está acontecendo no campo. Eu acho que por todo o histórico das últimas partidas, até porque essa grita que o Abel falou já vinha de antes... Não foge da pergunta. É de bom tom manter quem tiver melhor. Se o Carlos Miguel entrar com aquele nível das partidas dele, eu acho uma amostragem ainda pequena. Ele deve ter 10, não lembro agora, mas acho que 10 jogos pelo Corinthians. Isso que eu falo, pra alguns ter calma. Deles nem inteiros. Porque é o seguinte, o Carlos Miguel já mostrou que é muito bom goleiro, tem tudo para ser um goleiraço, tem estatura, parece ter técnica, fundamentos, mas também, primeira falha dele... Então, aí eu me lembro do Hugo, era o Hugo aquele do Flamengo? Era. Lembra o começo, como foi? Exatamente. Não estou dizendo que o Carlos não dá para saber, mas... Tem que ter calma também. Tem que ter calma e essa transição, até por uma questão de respeito com o Cássio, né? O Corinthians é o clube da mágoa. O Corinthians já magoou... Pensei que você ia falar da massa, da mágoa? Da massa também, mas da mágoa já perdeu muito ídolo de uma maneira muito ruim. Rivelino, Neto, Marcelinho, Carioca, todo mundo sai com alguma mágoa do Corinthians, isso é histórico. Mas o Cássio está falhando tanto, independentemente da gente ter certeza, que a gente não tem certeza, se o Carlos Miguel vai ser um monstro que parece ou não. O Cássio está falhando tanto para merecer perder o lugar? Ou a história que ele tem faz com que a paciência seja maior ou deva ser maior com ele? Eu acho que a falha maior foi a de ontem, de todas as... E mesmo ontem, se ele não faz uma grande defesa daquelas do nível que ele faz, o Hendrick tinha resolvido esse jogo no fim do primeiro tempo. Exato. Então tem esse outro lado para se ver também. Eu entendo, mas o Gilmar dos Santos Neves, que foi o maior goleiro do Corinthians brigando ali com o Cássio, ele sai assim. Ele sai em 61 no time do Faz-me Rir, o time era ruim, não ele. Ele acaba indo para o Santos do Pelé para ser bicampeão mundial de clubes e ganhar o segundo título de Copa do Mundo dele com a camisa do Santos. Então, muita calma nessa hora. O Corinthians já perdeu a maioria dos seus ídolos dessa maneira. O Cássio... Você sabe que você é minoria nessa opinião. Eu sei. Mas eu concordo, eu entendo o que você está dizendo. É porque a galera também vai muito pelo momento. Se a gente lembrar, até na temporada passada, o Cássio acumulou alguns jogos ali, uma sequência ruim de falhas, mas foi decisivo quando o Corinthians precisou dele na Sul-Americana, Estudiantes, né? Defesa de pênalti, salvando o time. Então, é um goleiro que já deu a volta por cima várias vezes dessas pequenas fases ruins. E se a gente peneira a carreira do Cássio, até mesmo lá no começo, 2013, 2014, a gente vai pensar algumas falhas. E até algumas em sequência.
Só que faz parte da vida de um grande goleiro falhar, como já falharam Rogério Ceni, já falharam Fábio, e esses dois goleiros, Marcos, esses 3 goleiros, por exemplo, já foram criticados nos seus times e nas suas épocas e nem por isso foram barrados. O Marcos, do Palmeiras, ele dá uma furada num 7-2 pro Vitória, né? Não, o Marcos Era a mesma história de hoje. Mas O talvez- Marcos tem uma falha séria, gritante, na final do Mundial contra o Manchester United. Mas o Palmeiras chegar lá, ele fez que trocentos milagres. Sim, Né? Mas ele acho que colocou o Palmeiras O que no pesa Japão. pro Cássio é a sombra de um goleiro que, e numa amostragem pequena, mesmo que seja pequena, mostrou muito. É verdade. Mesmo que seja pequeno. Então, quando você tem um cara no banco de reservas que seria titular em alguns clubes do país, porque é bom goleiro, pelo menos na amostragem que nós vimos é bom goleiro, a gente tem que falar pelo que a gente viu. Então, a sombra desse jogador atrás dele faz com que essa grita seja talvez maior, né, prof? Mas esse é o ponto. O Fábio, na época do Cruzeiro, tinha o Rafael como reserva, e o Rafael, desde aquela época, já era visto como um grande goleiro, muito promissor. E o Rafael ficou 10 anos na reserva do Fábio, porque é normal um goleiro oscilar. E quando o Cruzeiro resolveu abrir mão do Fábio, ele foi para o Fluminense e continua decisivo, continua brilhando. Para mim, um goleiro do nível do Cássio é imbarrável, não só pela história que ele tem no Corinthians, mas pela capacidade que ele tem de superar esse tipo de erro. Não é um goleiro que tem... Nossa, mas agora ele caiu muito de nível. Vai não se é. abater. Ele ainda Não vai, né? E ele ainda continua salvando o Corinthians em muitas situações, como o prof lembrou, até no jogo, numa bola com o Endrick, ele vai bem, se redime de certa forma. Então, não foi um jogo ruim do Cássio, poderia ter defendido o lance do gol do Endrick, poderia ter saído melhor em algumas bolas, foi inseguro com os pés, a saída, a expulsão, mas analisando todo o contexto maior, ele, apesar do Carlos Miguel ser um goleiraço, o Cássio, para mim, ainda é titular indiscutível. Você disse tudo. O torcedor vai muito na emoção do momento, né? O Depois próprio Everton, que teve essa falha horrorosa ontem, tirou a mão, tal, foi decisivo. Será que o pessoal não lembra que ele defendeu o pênalti do Tiquinho no ano passado e o Palmeiras foi campeão brasileiro? Entre outros feitos, né? Sem contar nas Libertadores, o que esse cara já jogou de bola. Ontem realmente foi uma falha horrorosa. Agora daí, tem que ir embora, tem que sair, põe o lomba, calma. Rede social é uma praga. Ontem estavam lembrando que é uma praga, só não tem outro. O Everton ontem tinha cara lembrando que ele era do Corinthians. No Corinthians, na Copa São Paulo Juniores, nunca jogou no profissional do Corinthians. Assim, quando o Bruno Henrique também, quando perdeu um pênalti pelo Palmeiras contra o Corinthians, lembraram que ele tinha jogado no Corinthians. Isso é uma bobagem, né? Uma besteira. Como é que é? É o quê? Uma bobagem. Rede social é uma praga. Calma. Baby da Fiel mandou mensagem. Esse é nosso baby! Apareceu. É nóis! Tava sumido, né? Tava sumido. Naquela Tava sequência... na dele, né? O baby não fica sumido, Naquela ele fica na sequência dele. de 5 derrotas, ele sumiu. Baby da Fiel Baby da mandou Fiel. mensagem. Estou aqui de férias vendo vocês. Quantas caixas de cerveja ele ganhou nessa ontem, Mas já hein, pagou baby? um monte de caixa para São Paulo. Mas ano ontem passado. valeu. O Baby é empolgado, mas eu sempre falei para ele, Baby, o Corinthians precisa de mais jogadores como o Garro, com esse perfil, com essa vontade. E aí, ó. E tem outra coisa, o Baby montou um time do Corinthians Pode ver aqui pro que não é ano. mentira, ó. Vê quem mandou mensagem. Ele, Baby da Fiel. Ele montou um time aqui no começo do ano, deram risada dele. Pois o time atual é quase aquele que ele montou. Calma. Tem Félix Não, o time Torres, que tem ele- Garro. Mentira. Que ele Só não montou tem o que ele Cristiano montou, Ronaldo e o Gabi- Messi. Tinha Gabigol, tinha E Veríssimo, Lautaro Martinez. tinha Lautaro Martinez. O Veríssimo não é culpa tinha dele. o... Como é o nome daquele? Roll Racer. Tinha o time dele tinha Cristiano Ronaldo, o Messi. Agora é o seguinte. Você falou que a rede social é o quê? Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre o empate entre Palmeiras e Corinthians. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Palestra Futebol.